Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então, é justamente isso, né? A autoestima, a festa, qualquer comemoração que você faça, mesmo em casa ou em grupo, como a Magia Festa aqui, que é uma festa muito bonita, parabenizando o Morro da Fumaça, né? Então, a alegria, o ânimo, ele é um dos pressupostos das emoções que ajuda a combater a tristeza profunda, depressão leve, não a depressão mais significativa, mais pesada, mas aquela tristeza que levaria a um problema maior, ela é combatida às vezes com a festa, a alegria, contagia, né? A alegria do ser humano contagia. Então, quando você se reúne, igual aqui a Magia Festa, se reúne para comemorar, se reúne com seus familiares, se reúne com seus amigos, a alegria tende a criar um contorno muito melhor para combater doenças mentais, que é muito comum com depressão hoje em dia, né? Estar num evento é estar do lado oposto de um isolamento, por exemplo. Ir pra rua, ver pessoas, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente se reúne, o ser humano ele é social, né? A gente aprende muito isso durante na minha área, quando a gente trabalha, que o ser humano ele é social. Quando você fala que o ser humano precisa fazer isolamento, que a gente vê uma pandemia trágica aí, muitas pessoas, e eu atendi bastante, eu tenho um consultório aqui no Morro da Fumaça, eu atendi bastante ansiedade e depressão. Por quê? Porque o isolamento social tem um impacto na saúde mental, no psíquico da pessoa. Então, quando a pessoa tende a se isolar, ela se isola. Claro que o Covid é uma doença que afeta a pessoa, oferece riscos maiores do que até propriamente a saúde psíquica, mas o isolamento tem seus malefícios, né? Então, quando você tende a se isolar, quando precisa se isolar, precisa ficar em casa, também tem os seus, a conta chega, né? Que ficar isolado também cria um estresse muito grande, né? Eduardo Couto, psicólogo, você é natural de Morro da Fumaça mesmo? Então, eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais. Você veio de que cidade de Minas, hein? Eu vim de Araçuaí, Minas Gerais, é a cidade do interior de Minas Gerais. A história é muito grande, porque meu pai veio para Morro da Fumaça há 36 anos atrás. Certo. Praticamente quando eu tinha 1 ano de idade, viemos para cá, veio trabalhar na mineração e dali em diante construiu a família aqui, se aposentou aqui. Você só nasceu em Minas, então? Só nasci em Minas. Com 1 ano de idade vim para cá, então só nasci em Minas, né? Vim muito novo, não conheço lá a região. Você atua na psicologia há quanto tempo? Estou há 5 anos. 5 anos. 5 anos na psicologia. Uma profissão que pode ser chamada de uma missão, né? Porque ela se constitui em ajudar pessoas sempre, né? Sim. Nós tivemos aí uma grande boom aí de ansiedade em 2019, 2020, 2021, 3 anos de muita... E é uma das minhas especialidades de trabalho é a ansiedade. Tivemos muitas pessoas que desenvolveram transtorno de ansiedade e estresse pós-traumático em decorrência da pandemia. Então, eu atuo aqui na região do Morro da Fumaça, aqui no município, atendo em Criciúma, no modalidade de co-work também, né? Com hora marcada, claro, lá. Certo. E eu vejo que é muito difícil lidar com a ansiedade. As pessoas hoje em dia estão muito avoadas, né? Você atua no serviço público de saúde ou só de forma particular? Não, eu atendo de forma particular aqui no Morro da Fumaça. Eu não trabalho na área da prefeitura, não trabalho atendendo no setor público, mas atuo de forma particular aqui, atendendo as pessoas da região, do município de fora, de Uruçanga, Cocal do Sul. Pânico, medo. O medo é uma emoção muito comum na ansiedade. Às vezes a pessoa, eu tenho medo disso, mas eu não sei porquê. Não tinha, passei por um acontecimento. É uma espécie de uma insegurança inexplicável. A pessoa é insegura, tem medo. Tem muitas fobias também, né? Que a pessoa acaba reclamando no consultório, né? Sim. Normalmente o paciente chega no consultório, ele não sabe o que ele tem. Ele não sabe se ele tem ansiedade, depressão. Ele chega com uma demanda, uma reclamação envolvendo a vida, não consigo mais trabalhar de tal maneira, não consigo mais, a convivência familiar está ruim, está acontecendo brigas. Normalmente não vem, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, TOC. É sempre um problema que ela está enfrentando e tem um transtorno por trás que não foi tratado. A ansiedade, se não for tratada, a ansiedade é uma doença mais comum hoje, transtorno mental, acho que a maioria dos psicólogos do mundo todo atende, mas a ansiedade, se não for tratada, ela tende a evoluir para a depressão. Ela passa. Normalmente se começa a ansiedade leve, moderada, depois da ansiedade começa a ter insônia, a insônia evolui para a depressão. Então, por isso que é muito importante a pessoa não tendo qualquer transtorno dessa natureza, seja ansiedade, depressão, procurar ajuda, procurar um amigo que pode indicar, você que conhece alguém que está passando por um transtorno de ansiedade, depressão, TOC, tente indicar essa pessoa para ir para um profissional, ele vai poder fazer uma escuta melhor de saber o que a pessoa tem. Às vezes uma pessoa ela tem um problema familiar de relacionamento, às vezes é uma coisa mais grave, um transtorno mais sério, e por isso que é muito importante você estar rodeado de pessoas que gostam de você, que consigam te aconselhar para essa... E você mesmo está escutando também, se tiver
ouvindo nós aí, tiver algum transtorno, alguma doença mental envolvendo ansiedade, depressão, qualquer tipo de fobia, como medos exagerados, né? Porque a fobia não é só um medo, a fobia é um medo exagerado, é um medo que paralisa a pessoa. Como um exemplo comum é o seguinte: eu tenho medo de dirigir, eu não dirijo. Não, eu tenho medo, mas dirijo. Se você tem medo de dirigir, não dirige, é uma fobia, é um medo que precisa ser tratado ali, né? Bom exemplo. Eduardo, além do rádio, a gente faz alguns eventos e a gente sempre verbaliza da seguinte forma. Quando a gente está doente, é natural que a gente vá no médico. Quando você está doente, você vai no médico, o médico acaba lhe dando um diagnóstico ou pede para que você faça exames, você vai fazer exames, sai o resultado, ele dá uma medicação, você vai comprar o medicamento. Porque você procura a saúde, você está doente, você quer ficar bom, né? E a gente faz eventos para um público que muitas vezes precisa de um entretenimento de qualidade. Ir para a rua, como as pessoas estão fazendo aqui, ó, vindo para a rua, se divertindo, conversando, tomando uma cerveja, um vinho, uma água, um refri, seja lá o que for. Mas enfim, estão se socializando, não é? Então, esse é um exercício também que vai ao encontro da saúde, ou seja, a nossa mente, né? Buscar motivos alegres e felizes para a gente se vacinar, se preparar para daqui a pouco, talvez ter momentos ruins também. Nós temos momentos bons, nós temos os nossos conflitos em alguns momentos, mas sempre que temos a oportunidade, é bom a gente se divertir bastante, se divertir um pouco. Sim, com certeza. O grande combatedor, a grande ferramenta que a gente tem na psicologia para combater tristeza e depressões leves é a dissocialização, ou seja, o que é isso? A pessoa saber que normalmente o depressivo se isolar no canto, não querer contato social, porque ele acha que não tem mais vontade também de sair de casa, ou de sair do quarto, ou de fazer qualquer coisa, ou de trabalhar, Por quê? Porque existe uma síndrome que ele tem, a síndrome depressiva, ela é biopsicossocial, ou seja, não é só mental o problema do depressivo. Então, quando você convidou o seu amigo ou o seu parente para sair mais de 2, 3 vezes, e ele disse, não, eu não quero, não me sinto, não tenho vontade de sair, é um alerta. Por exemplo, está acontecendo uma festa aqui em Morro da Fumaça, a maior festa de Morro da Fumaça aqui. Você conhece alguém, um amigo, um familiar, um colega, que você fez o convite para mim, não, eu fui um ano retrasado, faz 2 anos que não sai de casa, há um sinal de alerta aí, né? Uma festa animada, é uma festa animada, uma festa que envolve todos os fumacenses aqui. Se você tá conhecendo alguém, tem alguém que você conhece, e tem essa negativa toda a vida que para qualquer convite, ele tem, não, tô bom aqui, tá bom assim, eu não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo, é um sinal, esse já é um sinal claro que a pessoa está entrando numa síndrome depressiva, pode evoluir isso daí, então é muito comum. Eduardo Couto, psicólogo, obrigado por ter vindo, prazer falar com você e te conhecer, você atende aqui em Morro da Fumaça, né? Então, como disse o nosso convidado, vem pra festa, vem pra rua, venha conversar com as pessoas, né? Venha prestigiar, né, um evento bacana que foi criado, montado exatamente